Dia das Crianças com grande movimentação no comércio local e você vai ver também. IPCA é divulgado com alta de 16% na inflação no mês de setembro. O boletim do Observatório da Covid-19, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra o sucesso da vacinação na prevenção de formas graves da Covid. O comércio está vibrando antecipadamente com a venda do Dia das Crianças. Tigre vence na estreia de Cláudio Tencati. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje 11 de outubro, segunda-feira de 2021. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgou, através do IBGE, um apontamento de alta de 1,16% na inflação no mês de setembro. Em 12 meses, a inflação passa de 10% e os itens que mais tiveram alta são os dos grupos da alimentação e da habitação. O índice apresentado nesta sexta-feira foi elevado especialmente pelos grupos de habitação, transporte e alimentos, que contribuíram com 86% do resultado de setembro. No mês, o aumento do IPCA foi de 1,16%. 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta. Destaque para o grupo de habitação, que teve aumento de 2,56%, alimentos e bebidas, transportes, artigos para casa e vestuário. A alta no grupo da habitação foi influenciada especialmente pelo preço da energia elétrica, que aumentou em 6,47% no mês de setembro por causa da bandeira tarifária escassez hídrica, que eleva em R$ 14,20 a cada 100 kWh a conta de energia, além do preço da botija de gás, que aumentou 3,91% no mês. Ainda no grupo habitação, merece destaque também o gás de botijão, que subiu pelo 16º mês consecutivo, e acumula nos últimos 12 meses uma alta de 34,67%. O IPCA acumula no ano uma alta de 6,90% nos últimos 12 meses de 10,25%. As maiores variações, os maiores impactos no resultado de setembro vieram dos grupos habitação, transportes e alimentação e bebidas. Entre os alimentos, as maiores altas foram registradas nas batatas, tomate e queijo. As frutas tiveram alta superior a 5%, assim como o café moído. Após 7 meses em alta, o preço das carnes teve leve queda, porém aumentou o preço dos frangos, o que é explicado pelo reajuste do preço das rações e pelo aumento da busca em substituição à carne vermelha. No lado das altas, a gente destaca as frutas, o café moído e o frango, tanto o frango inteiro quanto o frango em pedaços. E no lado das quedas, além da cebola, cujos preços caíram mais de 6%, também merece destaque as carnes, que apresentaram uma ligeira queda de 0,21% após 7 meses consecutivos de alta. O resultado do IPCA, divulgado nesta sexta-feira, é o pior para o mês desde 1994. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, também sofreu a maior elevação dos últimos 27 anos para o mês de setembro. Como a pandemia forçou o fechamento de empresas em todo o mundo e colocou países em confinamento, os bloqueios adotados globalmente cortaram as cadeias de suprimento e aumentaram o preço dos alimentos e, consequentemente, a insegurança alimentar. Além disso, a gente teve a crise energética, o aumento nos combustíveis e uma paridade cambial favorável à exportação de todos os produtos, inclusive alimentos, causando uma reação nos preços internos. Especificamente sobre alguns produtos de alimentos, merece destaque café e carne. O café sofreu com a redução da área produzida, um consequente decréscimo da safra, e a carne observou um aumento nos insumos da criação do gado e também um aumento da demanda internacional do produto, mais verificado pela China. O professor de economia do IBMEC explica ainda que pode haver tendência de queda nos preços caso haja arrefecimento da crise hídrica no país. Com relação à tendência desses preços, a gente tem dificuldade de prever isso no curto prazo, mas é certo que ano que vem, se tiver uma redução na
da questão do preço da energia, com arrefecimento da crise energética, um ajuste na paridade cambial e também uma volta no preço dos combustíveis, além, é claro, de fatores específicos de cada mercado desses itens que compõem a cesta do IPCA, aí a gente pode verificar uma redução nos preços. E pelo terceiro mês seguido, a produção industrial teve queda, de acordo com os números do IBGE. Os dados da pesquisa industrial mensal, divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, revelam queda do índice por 3 meses consecutivos. No entanto, no acumulado do ano, houve crescimento de 9,2% e nos últimos 12 meses de 7,2%. A queda no mês de agosto é refletida especialmente por produtos químicos, derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores e produtos farmacêuticos. Também houve redução da atividade nos setores de equipamentos de informática, eletrônicos, elétricos e produtos de borracha. A produção industrial recuou 0,7% na passagem de julho para agosto, no dado com ajuste sazonal, terceiro mês seguido de queda na produção, totalizando nesse período uma perda de 2,3%. Vale destacar que com esses resultados negativos recentes, o total da indústria encontra-se 2,9% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 19,1% abaixo do patamar recorde da série histórica, que foi alcançada em maio de 2011. Ainda na série com ajuste sazonal, o total da indústria no índice de média móvel trimestral permanece com a trajetória descendente iniciada em janeiro desse ano. No confronto com o igual mês do ano anterior, o setor industrial, ao recuar 0,7%, interrompe 11 meses de taxas positivas consecutivas. Vale destacar que, para além da base de comparação mais elevada do que observada em meses anteriores, tem também o próprio arrefecimento no ritmo da produção industrial ao longo do ano de 2021. Com isso, o indicador acumulado do ano, embora permaneça com um crescimento de 9,2%, esse vem sendo menos intenso do que o observado nos meses anteriores. Em linhas gerais, permanecem em agosto as características do ano de 2021, ou seja, um setor industrial com comportamento de menor intensidade no seu ritmo produtivo e com predomínio de taxas negativas entre as atividades industriais investigadas. Vale destacar que os efeitos da pandemia da Covid-19 eles permanecem dentro do processo de produção, especialmente porque observa-se claramente o desarranjo das cadeias produtivas, sendo bem exemplificado não só pelo desabastecimento das plantas industriais no que se refere aos insumos e matérias-primas para a produção do bem final, mas também um aumento nos custos de produção. O boletim do Observatório da Covid-19, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra o sucesso da vacinação na prevenção de formas graves e fatais da doença e é traduzido na redução do número de casos e óbitos e ainda na estagnação da taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no Sistema Único de Saúde, em patamares baixos na maioria das cidades. Dados do boletim apontam que o índice de permanência domiciliar se encontra próximo de zero desde o mês de julho. Isso significa que a intensidade de circulação de pessoas nas ruas é similar à observada no período pré-pandemia. Os pesquisadores alertam que a ausência de distanciamento físico reúne formas de aglomeração, que vão desde o transporte público até atividades de comércio e lazer. Apesar de muitas pessoas em circulação já terem sido imunizadas, as vacinas não previnem completamente a infecção ou a transmissão do vírus. Por isso, a recomendação dos especialistas é que até que o país alcance um patamar ideal de cobertura vacinal, estimado em torno de 80%, as medidas de distanciamento físico e prevenção, bem como a adoção do passaporte vacinal, devem ser mantidas. Primeiro, observar se a administração das vacinas, à medida que aumenta o número de pessoas totalmente imunizadas, há uma certa proteção contra a transmissão de uma determinada variante, se o número de casos ele aumenta ou diminui. E, em segundo lugar, também é importante acompanhar o que acontece nos indivíduos vacinados que se infectam.
porque sabemos que as vacinas elas não são 100% efetivas em prevenir a infecção. Então, temos que acompanhar os números de infectados na população geral e também acompanhar que variantes são as que estão infectando os indivíduos vacinados. Mas os estudos feitos no Brasil e no mundo, eles já demonstram que todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde são efetivas para reduzir a transmissão de todas as variantes de SARS-CoV-2, incluindo a transmissão da variante Delta. Os pesquisadores defendem também que atividades que representem maior concentração e aglomeração de pessoas só sejam realizadas com comprovante de vacinação. Segundo eles, não é prudente nem oportuno falar em prazos concretos e datados para o fim da pandemia, mas em garantir que sejam tomadas as medidas necessárias para que esse dia possa se aproximar com maior rapidez. Atualmente, a mortalidade por Covid-19 gira em torno de 500 casos por dia. O boletim sinaliza queda expressiva em comparação ao pico registrado em abril, quando foram notificados mais de 3 mil óbitos diários. Apesar da retração, os números ainda demonstram que a transmissão permanece, bem como a incidência de casos graves que exigem cuidados intensivos. Nós sabemos que hoje em dia algumas pessoas vacinadas podem se infectar, mas são uma minoria. Quando surge uma variante que escapa a pressão da vacina, realmente aí temos um número muito grande de pessoas vacinadas se infectando. Então, isso é um cenário possível, que não podemos descartar, especialmente porque o vírus continua circulando e continua infectando. Por isso, ressaltar a importância da vacinação do maior número de pessoas possíveis, porque essa é a única maneira que nós temos hoje de reduzir com segurança o número de infecções. Ao longo da última semana, foram registrados, em média, 16.500 casos e 500 óbitos diários por Covid-19. De acordo com o boletim da Fiocruz, isso mostra ligeira alta no número de casos, de 0,4% ao dia, e queda no índice de mortes, de 0,7% ao dia. A circulação de pessoas nas ruas e a positividade de testes continuam elevadas. O governo federal publicou novas regras para o uso de defensivos agrícolas no país. O decreto publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira simplifica os processos de pesquisa, análise e registro comercial de defensivos agrícolas para uso no Brasil. A legislação torna o processo mais ágil e menos burocrático e endurece a fiscalização e a punição com relação ao uso de produtos proibidos no país. Além disso, a lei facilita a pesquisa e estudos do setor. O novo decreto mantém a exigência de registros públicos para novos agrotóxicos. A publicação será feita no Sistema de Informações sobre Agrotóxicos. O texto prevê ainda a criação de um registro de aptidão para aplicadores de agrotóxicos e cursos de capacitação para funcionários do setor. E a seguir, Dia das Crianças, promessa de expectativa para o comércio da região. O comércio está vibrando antecipadamente com as vendas dos Dias das Crianças. A expectativa é que esse ano os números de vendas tenham aumento significativo.
O comércio catarinense está confiante para a venda do Dia das Crianças, comemorado amanhã, 12 de outubro. Um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a FCDL, produzido com empresas associadas, revela que 96% dos entrevistados têm expectativa de faturamento igual ou melhor do que no ano passado. A federação atribui a melhora no movimento ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no estado e a retomada dos investimentos na produção de bens de capital. O incremento financeiro, segundo 56,6% dos associados, será de 4% e o ticket médio foi estimado em R$ 150 por 85,8% deles. Os itens mais procurados devem ser roupas e acessórios, calçados e brinquedos. Já na forma de pagamento, o cartão de crédito se mantém como a primeira opção, seguindo pelo crediário. A boa expectativa de vendas também é vista pelos dirigentes da CDL de Criciúma. A nossa expectativa para o Dia das Crianças do comércio de Criciúma é muito positiva. A gente imagina um incremento de venda de cerca de 4%, um ticket médio nas compras de R$ 150. Então a gente vem bem positivo. Por conta da vacinação avançada, como as 2 doses da vacina também já estão bem avançadas, a população se sente mais confiante para estar nas ruas e estar no nosso comércio, né? Tá pronto para receber todo mundo com segurança. Preparado desde o início da pandemia, o comércio se mostrou um grande aliado, né, contra o combate do Covid, e a gente continua com todas as normas de segurança, com tudo que, né, o Ministério da Saúde exige, tornando um local muito seguro. A tradição brasileira de deixar as compras para a última hora também vai prevalecer. Segundo os varejistas, 67,4% deles acreditam que o consumidor irá às lojas no dia de hoje. Hoje, amanhã tem shopping aberto. Em falar em shopping, que tal levar a criançada para uma diversão gratuita e ainda aproveitar um pouco da nostalgia dos brinquedos dos anos 80 e 90? É o que garante uma exposição aqui em Criciúma. Um mergulho no túnel do tempo para os adultos virarem um pouquinho crianças. E brincar junto também, né? Porque matar a saudade de ser criança, a gente tem uma criança dentro de nós, né? Então, nesse Dia das Crianças, poder trazer eles para brincar e brincar junto com eles é maravilhoso. Está certa, Scarlett, para relembrar alguns dos brinquedos clássicos da época que não existia tanta tecnologia, uma exposição interativa, a Brinquedoteca, está reunindo em um shopping da cidade jogos clássicos das décadas de 80 e 90 em tamanho natural para garantir a diversão do público. Aí, como vocês podem ver, são brinquedos gigantes, né? Pula pirata, aquaplay, videogame gigante, futebol de dedo gigante, gênios. São várias brincadeiras à disposição gratuitamente, né? Para que os pais e as famílias possam vir aqui se divertir, Michele. Desde 2015, em turnê, a exposição já passou por mais de 40 cidades do Brasil inteiro, sendo consagrada e visitada por mais de 1 milhão de pessoas. E as gêmeas afilhadas da Scarlett aprenderam como se brincava em um passado não tão distante assim. E algo que elas não têm acesso. Hoje em dia é muito computador, muito telefone, né? E é legal trazer assim para elas verem como a gente brincava antigamente, brincar de bola, porque hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Então é uma oportunidade muito boa, né? E ainda mais gratuitamente aqui no shopping, né? E esses brinquedos assim que a gente brincava de forma coletiva, né? Tinha mais gente para brincar, né? Verdade, a gente brincava com os amigos, chamava os amigos todos numa casa só, se reunia, jogava Pac-Man, brincava de bola, brincava de vareta, e é algo que a gente não vê hoje, né? Então é muito interessante a gente poder trazer isso para eles. A exposição acontece de segunda a domingo, das 2 da tarde até as 10 da noite, até o próximo dia 31 de outubro. Vale a pena conferir. E confira também agora como vai ficar o tempo para essa semana. O feriado começa com 13 graus e as temperaturas sobem. À tarde, os termômetros marcam 23 graus. Dia de sol com muitas nuvens e alguns períodos de nublado. A chuva pode acontecer a qualquer momento do dia. Quarta-feira, outro dia de temperaturas amenas pela manhã. O dia começa com 14 graus, mas as temperaturas chegam aos 25 graus ao longo do dia. Sol com muitas nuvens durante o período e também há possibilidade de chuvas a qualquer momento.
Na quinta-feira, o dia amanhece com 13 graus. Seguem as temperaturas subindo até a casa dos 25. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Na sexta-feira, o dia amanhece com 14 graus. As temperaturas chegam na casa dos 26. O sol aparece no meio de nuvens, mas pode acontecer pancadas de chuva nos períodos tarde e noite. E a seguir, estreia, vitória e otimismo na Série C. O Tigre venceu e deixou o torcedor feliz na estreia de Cláudio Tencati como novo treinador tricolor. A estreia de Cláudio Tencati não poderia ter sido melhor. Uma vitória em cima do Ituano era tudo que a torcida queria para começar essa nova era e ela veio. O duelo na tarde de domingo foi no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do quadrangular. Com a vitória parcial dos tricolores, os times foram para o vestiário. E a segunda etapa, os donos da casa resolveram. E Silvinho puxou rápido o contra-ataque pela esquerda e cruzou na medida para Dudu Vieira, que marcou um golaço, fechando o placar por 2-0. Ao final do jogo, 5 minutos de jogo, o Ituano não conseguiu jogar. Estabelecemos uma marcação alta, estabelecemos os gatilhos de pressão a hora de marcar e dificultar isso para o Ituano. É o que a gente está estabelecendo para que isso não aconteça, como a gente fez para o segundo tempo, né? Então não ficar só na transição, a gente precisa estabelecer um jogo organizacional, achar alternativas para equilibrar o jogo, você não pode ficar sofrendo só pressão, né? Então é uma das coisas que a gente vai procurar fazer, mas por exemplo, movimentos ensaiados de jogada de bola parada já aconteceram, uns movimentos que a gente já criou, vai melhor lateral, meia e atacante, né? Infiltrações dando liberdade para lateral chegar, no entanto que o gol acontece do lado esquerdo com o Helder e Silvinho, e depois aqui o Claudinho finalizando, ele quem faz o gol, desse lado de cá de novo o Silvinho puxando o contra-ataque, fazendo assistência, e o Dudu Vieira fazendo o gol. Então alguns movimentos assim, que claro que a gente não pode abrir muito porque os adversários vão estar de olho, principalmente o Botafogo, que nos enfrenta no final de semana em Criciúma. Então a gente não pode passar tudo, mas tem muita coisa que eles já absorveram e eu fiquei contente também por isso. Sobre as duas jogadas dos gols, o Thiago Inácio da Rádio Sara pergunta aqui, os dois gols foram em jogadas praticamente idênticas pelo lado do campo do Silvinho e buscando o jogador na área. Foi uma jogada já treinada e ensaiada no pouco tempo de trabalho? Já, Thiago, a gente pode afirmar que sim, a gente poderia ser negligente e falar que não, mas é verdade, né? Então dentro de uma estrutura, até pedimos muito pro Silvinho para uma alternância, né? Então hora ele dá profundidade, ele jogar pelo corredor e hora ele vem por dentro flutuar nas costas dos volantes adversários, se desencaixando do lateral que marca ele. Então ele fez isso muito bem, a hora ele abriu o corredor pro Helder, a hora ele veio fazer essa função, né? Dando um movimento muito interessante ali, o Felipe fez a mesma coisa, a hora o Felipe abria, a hora ele desencaixava, vinha nas costas dos volantes, daqui a pouco o Dudu infiltrava, daqui a pouco o Dudu segurava, dava liberdade pro Claudinho ir. Claro que as jogadas de percepção, e a gente falava assim muito, quando a bola estiver num corredor, o corredor lá ao contrário tem que pisar na área. Então aquele famoso, não é porque jogamos com Léo, não é porque jogamos com Dudu e jogamos com o Eduardo, que era um time defensivo, não, era ao contrário, essa obrigação de dar profundidade, de chegar, tanto do Dudu que fez o gol como do Eduardo, era para que acontecesse, então eles fizeram, não com tanta frequência, mas isso vai ser treinado, melhorado, mas já valeu, porque o Dudu quem fez o gol numa assistência do Silvinho. Na próxima rodada, o Tigre recebe o Botafogo da Paraíba no estádio Heriberto Wilson. Já nesta quarta-feira, o Tigre duela frente ao Figueirense no clássico no Orlando Scarpelli pela Copa Santa Catarina. E uma outra conquista do Criciúma, para a gente encerrar o programa, as meninas comandadas pela Bina Cassol, as Carvoeiras, o time feminino do Criciúma Esporte Clube, acabou de vencer o Ibirama por 8-0. É o segundo jogo, a segunda vitória, e as meninas estão classificadas para a final do Catarinense Feminino, que vai acontecer no próximo sábado. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira, véspera de feriado. Se você quer ver essas e outras notícias, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e também no Facebook e, é claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, um bom feriado. Até amanhã.